Vamos começar a nossa gravação então, nossa transmissão, nossa aula hoje. E hoje o conteúdo, Caio, que está na página 89, tá? Vamos começar falando sobre transporte. Bom, o que é transportar? O próprio nome já diz, é levar de um lugar para o outro. Transportar a melodia consiste em grafar, ler, tocar ou cantá-la em uma outra altura e em um outro tom. Ou seja, a música ela foi composta num tom Fá, rê, rá, rê, rá, 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 dó, mi, sol, mi, ré, si, dó. E transposta para outro tom. Ré, fá, lá, fá, mi, dó, ré. Sem perder o quê? As características originais de intervalos. Bem simples. E transcrever uma melodia consiste em grafá-la na mesma altura, usando um sistema diferente. Por exemplo, não é que é assim apenas, é por exemplo, uma outra clave. Dó, mi, sol, mi, ré, si, dó. Aí nós vamos ter uma melodia transcrita. Dó, mi, sol, mi, ré, si, dó. Só que no mesmo tom, só que em outra clave. Tá? Tanto a transposição como a transcrição conservam o modo e a estrutura melódico e rítmica da música. A transposição modifica a altura absoluta dos sons, mas conserva os intervalos entre as notas e as suas funções. Ou seja, a transposição modifica a altura. Ré, de Dó foi para Ré, de Mi foi para Fá sustenido, né? Mudou a altura, mudou a frequência. Mas conserva os intervalos. E a transcrição mantém tudo exatamente igual, menos a grafia. Transposição para um outro tom. A melodia original está, por exemplo, em Dó maior. Para transportá-la para Ré maior, coloca-se uma armadura do novo tom. E em seguida define-se o intervalo da transposição, comparando o tom original com o tom para qual a melodia será transportada. O intervalo de sobreposição, de transposição, é a segunda maior ascendente, ou sétima menor descendente. No caso, olha aqui, ó. Então, a gente vai subir um tom. É só aplicar isso a todas as notas. Aí, finalmente, aplica-se o intervalo de transposição para todas as notas da melodia. As notas diatônicas da melodia original continuam notas diatônicas e as funções continuam inalteradas. Transportar a melodia para Fá maior. Então, de lá para Fá, tá? Então, veja só. Quando a gente vai transportar a melodia aqui de Lá maior para Fá maior, a gente tanto pode transportar, né, como uma terça maior descendente, ou seja, procurar esse Fá que está aqui, ou a gente pode procurar como uma sexta menor ascendente, ou seja, começar com o Fá que está aqui. Note que se a gente começar com esse Fá que está aqui em cima, ó, todas as notas vão lá para cima, a melodia vai ser transportada uma sexta maior, né? Então ela vai ficar toda acontecendo aqui em cima. Por exemplo, Fá, Mi, Fá, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol, Mi, Fá. Tudo no agudo. Se a gente usar uma terça menor, ou seja, transformar esse Lá em Fá, ele está querendo que transporte em Fá maior, né? No tom de Fá maior, né? Como é que eu sei que começa em Fá? Porque, olha só, em Lá maior, está começando em Lá, no primeiro grau, ou seja, Lá. Consequentemente, aqui também, em Fá maior, vai ter que começar no primeiro grau, Fá. E aí, de Lá para Fá, temos uma terça menor ou sexta, uma terça maior ou sexta menor. Então, ó, transportando para uma terça menor abaixo, aí vai ficar aqui embaixo. Fá, Mi, Fá, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol, Mi, Fá. Ambos dão a mesma coisa, só que um dá uma oitava para baixo e uma oitava para cima. Então, aí você que decide. Transposição para uma outra altura. A melodia está, por exemplo, em Dó. E para transportá-la uma segunda maior descendente, define-se o tom da melodia, a nota a ser transportada. O tom da melodia será Si bemol maior. E em seguida coloca-se a armadura do novo tom. Finalmente aplica-se o intervalo de transposição para todas as notas da melodia. Transportar
a melodia uma terça menor descendente, ou seja, vai pegar essa nota aqui e vai transportar tudo uma terça menor descendente, tá? Transposição das notas cromáticas, que são as notas com acidentes ocorrentes. A melodia original está, por exemplo, em Dó maior. Dó, Mi, Fá sustenido, Sol, Fá, Mi bemol, Ré, Dó. Transportá-lo uma terça menor ascendente, o procedimento com as notas diatônicas é o mesmo. Ou seja, as notas que são naturais naquele tom, né? A transposição conserva a função das notas. Se no original a nota Fá sustenido é o grau quarto elevado, continua sendo o grau quarto elevado na transposição em Mi bemol maior. Ou seja, como é que você vai fazer quando tiver acidente? É só observar o que esse acidente significa no tom original. Por exemplo, Dó, Mi, Fá sustenido, Sol. O que é o Fá sustenido aqui em Dó maior? Nesse caso, uma quarta aumentada. Então, no tom original, no outro tom, também você vai colocar uma quarta aumentada. Então, aí nós vamos ter aqui esse Lá B quadro, Lá natural. Para evitar possíveis erros nas notas cromáticas, além de conservar a função da nota, deve-se observar rigorosamente o intervalo de transposição, tá? Sempre observando o intervalo. Exemplo de transposição de Lá bemol maior para Fá maior, ou uma terça menor descendente. Aí em Fá maior, uma terça menor. Tudo que era para cá desceu uma terça menor. Exercício número 3. Transportar a melodia em Lá maior para Dó sustenido maior, ou seja, uma terça maior ascendente. Tá? Não precisa fazer, mas você já sabe o conceito, né? Depois a gente vai fazer alguns exercícios sobre isso. Transportar a melodia uma segunda aumentada descendente. Ele está fazendo alguns exercícios, né? Não é possível transportar uma melodia em tom maior para tom menor e vice-versa. Porque daí é fazer outra coisa, não é transportar. Porque você vai acabar modificando o tom da música, né? Quando há acidentes ocorrentes na melodia original, haverá acidentes ocorrentes na melodia transportada. A técnica de transposição exposta nesse capítulo chama-se transposição escrita. Antigamente era ensinada a transposição lida, baseada em substituição mental da clave escrita por outra clave, por meio da qual as notas se mudam de lugar, tomando o nome que devem ter depois de efetuado o transporte. Ou seja, antigamente, o que as pessoas faziam para facilitar? Ao invés de escrever, eles apenas liam. Como é que faz? Só troca a clave. É difícil, né? Trocou a clave, deu certo. Mas aí você só precisa saber que clave precisa trocar. Ó, a melodia original. Sol, Ré, Fá, Lá, Dó, Fá, Sol. A melodia transportada numa segunda maior descendente para Fá maior. Pega a clave de Dó aqui, ó, e vai. Manteve as mesmas notas, tá vendo, ó? Só que o som muda, tá? A transposição lida, às vezes, a altura altera, às vezes, a altura absoluta do resultado, mudando as oitavas. Sol, Ré, Fá, Lá, Dó, Fá, Sol. Ó. Lá, Mi, Sol, Si, Ré, Sol, Lá. Aqui vai ficar Fá, Dó, Fá, não, Ré, Lá, Dó, Mi, Sol, Dó, Ré. Na época, quando era comum o uso de todas as claves, a transposição lida fazia mais sentido. Hoje prefere-se a transposição escrita, tá?
Bom, acho que ficou bem clara a questão de transposição, né? Ficou bem tranquilo, é um conteúdo bem facinho, tá? Quando você dá uma revisada aqui, tá beleza. Vamos falar sobre a teoria alemã de compassos. Além da teoria de compassos apresentada no capítulo 19, chamada de teoria francesa, existe uma outra, sobre a formação e interpretação de compassos. A teoria de compassos da escola alemã e das escolas que seguem essa linha associa a formação de compassos com evolução de contraponto. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer aqui que é o seguinte: a teoria alemã ela se baseia nos tempos fortes e fracos. E isso vem do contraponto, que é uma outra coisa que nós vamos falar depois. A teoria francesa vem de outra coisa, vem da formação e interpretação de compassos, que é aquele negócio, né? Notas de 4 tempos, 2 tempos, 1 tempo e tal. Número de compasso, unidade de tempo, unidade de compasso. E essa vem dos fortes e fracos. Certo? Então, ó, nós temos que compassos simples são compassos com um único tempo forte no primeiro tempo. Pam, pam. Ó, o 2 por 4. 3 por 4. Pam. 2 por 8. Pam. 3 por 8. Pam. E os compassos simples são os binários alternados. Todos os demais são compostos. Compassos compostos são compassos com 2 ou mais tempos fortes. Resultam da combinação de compassos simples. E compasso composto regular é o resultado da combinação de compassos simples iguais. Né? Bom, vamos observar uma coisa aqui. Isso aqui é diferente do que a gente estudou lá atrás. Lá atrás, em questão de compasso, o que está acontecendo? Lá atrás ele está dizendo que os compassos simples são os compassos de denominador 4 e os compostos diferentes de 4. Aqui já não, ele está falando que é os compassos que têm um único tempo forte. Esses são os compassos simples. Passou de ter mais um tempo forte, por exemplo, 4x4 para eles já é composto. Por quê? Porque tem 2 tempos fortes. Enfim, e por aí vai. Nós vamos ter o 2 por 8, 2 por 8, tal, lá. 2 por 8, mais 2 por 8, mais 2 por 8. Igual 6 por 8. Que é o compasso composto que eles chamam regular. E o irregular é o resultado da combinação de compassos simples diferentes. 5 por 4, 7 por 8, tá? Lembrando então, os compassos simples têm somente um tempo forte. Os compassos compostos têm tantos tempos fortes quanto o número de compassos simples agrupados para uma formação. O compasso 4x4 é composto. Essa teoria não interfere na interpretação, pois não define a unidade de tempo. E a organização interna do compasso é que determina a classificação do compasso. As teorias são o seguinte, na minha opinião, tá, Kaiwan? Elas se complementam, elas não se contradizem, porque as duas são verdadeiras. Não dá para adotar só uma, você tem que saber as duas, tá? Por quê? Porque naquela teoria anterior, a gente aprende os tempos, a formação dos compassos, unidade de tempo, unidade de compasso. E aqui a gente aprende o tempo forte e o tempo fraco, porque as duas coisas existem. Certo? Deu para entender aqui? Basicamente, a gente vai falando sobre tempo forte e tempo fraco. Tá bom? Agora nós vamos começar a falar um pouquinho sobre transposição dos modos litúrgicos. Tá? Todos os modos eram originalmente formados apenas por notas naturais. Mas se as escalas podem ser formadas a partir de qualquer nota, também é possível formar os modos a partir de qualquer nota, desde que seja respeitada a distribuição de tons e semitons que lhe é característica. Certo? O que ele está querendo dizer? Dá para transportar os modos também. Tá? Olha o modo dórico original. Ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré.
tem a nota característica no segundo e no terceiro, na verdade está no sexto e no sétimo grau, né? Vamos transportar? Ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Manteve os mesmos intervalos característicos. A gente pode transportar para qualquer nota. Esse é o modo. Tá? O modo, a transposição dos modos. Transportar um modo consiste em grafar o mesmo modo em outra altura, em outro tom. Existem vários procedimentos para efetuar uma transposição. O mais simples, eficiente e rápido é o seguinte. Na escala de Dó maior, cada grau é a tônica de um dos modos litúrgicos. O modo jônio começa no grau 1, eólio, perdão. O modo dórico começa no grau 2, o frígio no grau 3, lídio no grau 4, mixolídio grau 5. O modo jônio é a própria escala de Dó maior. O modo eólio é a escala menor, na forma primitiva. E o modo lócreo não é usado. Pode-se concluir que o modo dórico, por exemplo, pode ser encontrado em qualquer escala maior, considerando o grau 2 como a tônica. Transposição de modos. Formar o modo dórico, tá fazendo alguns exercícios aqui. Tranquilo. Então, é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Como é que você vai fazer? Para fazer transporte dos modos. É só você ver que modo você quer e em qual tom você quer. Ah, eu quero o dórico de Fá menor. O dórico sempre vai começar no segundo grau. Então, a partir do segundo grau, começa o dórico. Tá ok? Então, é assim que você consegue transportar. Por exemplo, Sol menor. Eu quero o modo eólio. Qual que é o modo eólio? É o quarto. Então, quarto não, perdão. Modo eólio é o sexto grau. Então, você vai pegar o sexto grau e você já vai ter ali o modo eólio. Certo? Bom, então é praticamente a mesma coisa das escalas. Eu vou pausar aqui e já nós voltamos.